Hoje nós vamos falar sobre os sintomas da ansiedade. Você sabe identificar? Lembrando que nesse canal aqui, todos os vídeos que você entrar, todos os vídeos que você clicar, qualquer um deles, mesmo que não seja um assunto relacionado a você, ele está falando sobre como superar os problemas emocionais, como você entra nessas situações e como você supera ela. E eu falo de experiências minhas vividas com as minhas crises de ansiedade e como eu fui passando por cada uma delas. Como, por exemplo, se livrar de um vício. Ah, isso talvez não seja para mim. Tem certeza que não? Porque lá eu falo sobre como eu me livrei do vício, sendo um vício, por exemplo, no meu vídeo do cigarro, sendo ele linkado a um problema emocional. Então, qualquer outra coisa pode ser linkada a problemas emocionais. Então, o intuito desse canal é trazer como eu, em experiências reais vividas por mim, não em apenas coisas tiradas de livros e de estudos, experiências reais vividas por mim e como eu superei todas as minhas crises de ansiedade, crises de pânico, sem precisar de medicamento, principalmente. Obviamente que não é uma indicação, certas pessoas provavelmente vai precisar, mas eu consegui superar isso sem precisar de medicamento, por exemplo. E hoje eu vou falar como eu identifico as minhas crises de ansiedade, como eu identifiquei dirigindo na praia, relaxando, na rua, andando, fazendo compras, acordar dormindo. Você acorda tendo uma crise de pânico. Então, essa é a intenção de qualquer vídeo que você clicar nesse canal aqui. Vamos estar falando, eu vou estar falando sobre isso, sobre como eu supero as minhas crises de ansiedade. Então, hoje eu vou linkar aqui alguns sintomas da ansiedade, porque algumas pessoas relatam para mim que não sabem identificar de fato se estão diante de uma crise de ansiedade. E às vezes nem é uma crise de ansiedade, às vezes é só um sintoma comum do corpo e a pessoa acha que tá passando mal e aí vem a taquicardia. Então, a maioria das pessoas no planeta são ansiosas, mas isso não quer dizer que vai virar uma crise de ansiedade. Por exemplo, no, aqui na minha experiência, desde criança eu sempre ficava batendo o pé. Sabe quando você fica batendo o pé, não para de bater o pé, batucando? Isso já é um sintoma de ansiedade. Você está ansioso. Só que isso não quer dizer que vai virar uma crise de ansiedade, mas já é algo para você prestar atenção, porque se mais para frente você tiver algum problema mais sério, ou você tiver. Porque o que que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Você está pensando muito lá na frente. E quando eu era criança, eu tinha isso, só corrigindo aqui, quando eu estava em algum local que eu não queria estar. Minha mãe obrigava a gente para ir na igreja, por exemplo. Eu era criança, eu queria estar em casa brincando. Óbvio, isso é normal. Toda criança quer ficar brincando em casa, não quer ir para a igreja, né? Algumas devem gostar. Bem, eu queria estar em casa brincando, então eu ficava lá batendo o pé, porque eu já estava pensando em voltar para casa e brincar. Era o futuro ali que eu estava pensando em chegar em casa. Mas ainda não é uma crise de ansiedade. Você está no início da sua vida. Então, no decorrer da vida vai vindo os problemas e aí vem o quê? As crises de ansiedade mais forte. Elas vão crescendo até chegar a uma crise de pânico. Então, quais são os sintomas mais comuns, né, da ansiedade? Primeiro eu vou falar aqui sobre os mais comuns que existem, depois eu vou falar do meu relato de como aconteceu comigo, como eu fui identificando, eu não sabia que aquilo era uma crise de ansiedade, que já era ansiedade crescendo em mim, ela vai vindo bem devagarzinho e depois ela vai virando uma bola de neve e fica incontrolável. Então, o sintoma mais comum que as pessoas têm é a taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos. Esse é um dos sintomas mais comuns. E aí a pessoa, o que que ela pensa? Ela pensa que ela está infartando. E eu fui parar no hospital diversas vezes com esses sintomas. É engraçado, você sai da sua casa passando mal, coração acelerado, e aí já começa a vir vários outros sintomas que a sua mente está falando, mostrando ali para você. E você está morrendo, você começa a pensar, eu estou morrendo de fato. Quando você está chegando no hospital, você já não está sentindo mais nada. Já está bem melhor, mas quando você está preocupado, você vai passar lá pelo clínico. Então, passei diversas vezes por diversos clínicos, até um falar para mim uma coisa que eu guardei, e hoje, se eu tiver um coração acelerado, eu já sei que eu estou ansioso. Já é um passo para mim conseguir ressignificar a situação. Porque ele me disse o seguinte: se eu estiver tendo um infarto, a dor ela é na boca,
Ela é aqui, ó, na boca do estômago, e é uma dor muito forte. Você vai saber que você está tendo um infarto. Então, se você está tendo uma dor aqui, ó, por exemplo, que é bem comum, a dor aqui, isso aqui, nos meus casos, que eu não sou médico, não posso falar o que que você tem, mas nos meus casos era problema muscular de exercício físico ou gases. O meu era isso. Minha dor no peito era essa. Dormir de mau jeito, às vezes tinha uma dor aqui no meio aqui, que é dormir de mau jeito, que eu colocava o braço para baixo aqui, ó, dormir de mau jeito. Então, coração acelerou, você sentiu uma dor aqui no peito, ponto, pronto, já é, a pessoa já acha que está morrendo. E quando o médico me disse onde era a dor do infarto, que é aqui, ó, na boca do estômago, e que eu saberia que era um infarto, depois disso eu nunca mais tive problemas com coração acelerado. Eu não tenho. A minha crise, na verdade, as crises de ansiedade, é, ela vai percebendo que você identifica algumas coisas, o seu corpo identifica algumas coisas e consegue ressignificar, então vai vindo outros sintomas. Começa a vir outros sintomas. Você tem que aprender a lidar com todos eles. Então, a segunda eu nunca tive, é muito comum as pessoas ter falta de ar, que é a sensação que você não consegue respirar adequadamente. Então, algumas pessoas têm essa sensação de falta de ar e ela pode ir crescendo, né, dentro da pessoa. Então, se você não é uma pessoa que tem asma, por exemplo, se você não tem asma, nenhum problema pulmonar, nenhum problema nessa região, você está diante de uma crise de ansiedade. Uma terceira é, e bem comum, um terceiro e bem comum sintoma são tremores. Tremores nas mãos ou pelo corpo, né? E você começa também a sentir não só tremores, é esquisito, é uma sensação que você tá, parece que vai ter cãibra. E essa é também um sintoma da ansiedade. O que acontece? Se você ter um só desses, um só de todos os outros que virão agora, e você focar nele, você prestar atenção nele, vai vir o coração acelerado e vai vir a falta de ar em algumas pessoas. Então, qualquer sintoma que você tiver da crise de ansiedade vai vir esse. Se você acha que o seu corpo já te manda a informação ali, o cérebro manda a informação que você está passando mal e você precisa tomar uma atitude, precisa fazer alguma coisa, né? É, tem uma quarta sensação, que é a sensação de aperto no peito. É aquela sensação que é como se fosse difícil de expandir o tórax quando você está respirando. Então você tem essa sensação que se qualquer problema que a gente tem aqui nessa região aqui, você vai achar que é o coração e você vai achar que está infartando e você vai achar que está morrendo. Esse é o pior da crise de ansiedade é isso. E quando o coração acelera e você sente qualquer coisa aqui na região do peito, você já acha que está morrendo, vai para o hospital e já começa a ter outros sintomas terríveis e você vai achando que algo sério está acontecendo e às vezes não está acontecendo nada, é tudo criação da sua mente. Tontura ou vertigens você vai ter, é normal na crise de ansiedade. Você ter tontura ou vertigem, é aquela sensação de desmaio, que você pode desmaiar a qualquer momento. E quando você tem essa sensação, qual a primeira coisa que vai acontecer? O coração vai acelerar. O coração acelera. E aí a pessoa acha que tá passando mal. Náusea e dor no estômago também pode ser crise de ansiedade. Às vezes a gente acha que comeu alguma coisa estragada, ou pô, comi demais, ou sei lá. Mais pra frente eu vou falar aqui que o comer demais era um dos meus gatilhos para ter ansiedade. Então, a náusea e dor no estômago é a sensação de desconforto gastrointestinal, principalmente quando você está com dificuldade de evacuar, né? Porque o nosso intestino e o estômago, eles recebem toda essa carga de adrenalina, de energia ali, de ansiedade. Eles recebem e eles são os primeiros a sofrer com excesso de ansiedade. Então, se você está aí com problemas, sentindo o estômago estufado, algum incômodo no intestino e você fez todos os exames, não é nada, é uma crise de ansiedade, pode ter certeza que é. Formigamento, sensação de dormência, de formigamento, especialmente nas extremidades ali, principalmente na região dos pés, na região das mãos ali. É, quando você sente esse formigamento, inclusive, esse foi um dos sintomas que eu tive, eu tinha ele dormindo, eu acordava tendo esses sintomas, também.
pode ser da ansiedade, calafrios ou ondas de calor. Eu sempre tive muito calafrio e seguidas de onda de calor, que era muito esquisito, e eu ficava medindo a minha temperatura, achando que eu estava com febre ou alguma coisa assim, e não era, né? Alteração na temperatura corporal. Também pode ser uma causa da ansiedade. É impressionante o tanto de coisas que a ansiedade pode causar. Óbvio que essa lista de sintomas aqui que eu estou falando da ansiedade, se você ainda não identificou, não sabe identificar que isso é uma crise de ansiedade, obviamente que você tem que passar no hospital para ter certeza que isso não é um problema físico, né? Se você fez todos os exames e não tem nada, então você parte para o tratamento terapêutico, porque você está diante de um quadro de ansiedade ou de depressão, alguma outra coisa. Então, quais são os outros sintomas que a ansiedade causa? Sintomas emocionais e cognitivos. O medo. Então, nós temos o coração acelerado lá atrás, que é o primeiro, e a falta de ar em algumas pessoas, e o medo. Quando aquilo começa a acontecer, qual a primeira coisa que vai acontecer? Medo. Geralmente sem causa aparente e desproporcional à situação. Então, o medo ele é sem causa aparente, porque a crise de ansiedade ela vem do nada. Você começa a passar mal, literalmente, você acha que é do nada, né? Mas obviamente que tem um problema interno ali que você está enfrentando, você está guardando, e, e ele está demonstrando através de problemas emocionais ali, através de sintomas que parecem físicos, mas não é. Então, o medo, quando você está diante de uma crise de ansiedade, é uma das primeiras coisas que você vai sentir. Por isso que a gente corre para o hospital, porque você acha que está morrendo. E tem uma sensação que é a pior de todas, que é a sensação de perda de controle. Você tem como se algo ruim fosse acontecer. E você tem a nítida sensação que você perdeu o controle do seu corpo, você perdeu o controle da sua vida. Isso aí nós já estamos diante de uma crise de pânico. Quando você quer sair do corpo, aquela sensação que provavelmente aqui vamos entrar numa questão de crenças, óbvio, talvez não seja a sua, mas se for a sua crença, existe uma linha de pensamento que é o espírito de fato querendo sair do corpo. Porque você está diante de uma situação, é como se você estivesse em um carro que está prestes a pegar fogo, e você vai abrir a porta e vai querer sair. Então, existe uma linha de pensamento assim, mas óbvio, se você não acredita nisso, é bom focar que é simplesmente um problema emocional e você tem, mas a sensação é muito nítida que você quer sair do corpo. Essa é uma sensação que quem já passou por isso sabe, é uma sensação de perda de controle e que você quer sair do corpo, né? Você começa a ter pensamentos acelerados, dificuldade, você tem dificuldade de organizar as ideias, né? Seus pensamentos, eles vão do A a Z em segundos, né? Então é bem difícil você controlar quando você está diante de uma crise, você não controla os seus pensamentos, né? Despersonalização, sintomas de desconexão de si mesmo ou do ambiente ao seu redor, né? A despersonalização também entra nessa coisa de você é, começar a ter aquela sensação que você quer sair do corpo, que você não sabe quem você é, e aí você já está bem confuso, você já está num grau muito avançado ali da sua ansiedade. Irritabilidade. Essa aí, se eu for colocar numa lista, para mim, ela é uma das primeiras. A irritabilidade, a reação exagerada aos estímulos. Qualquer coisa que você está fazendo, você está no trabalho, você precisa executar uma tarefa, você fica ali concentrado no que você está fazendo, e se alguma coisa sair do eixo ali, você fica extremamente irritado. As pessoas ao seu redor ali não podem falar, comunicar com você, falar nada, porque você vai ficar extremamente irritado. E aí as pessoas começam a ter uma visão de você, uma visão ruim, achando que você, né, vamos julgar, é normal do ser humano, vão te julgar, falando você é isso, aquilo, a gente sabe muito bem o que eles vão dizer, mas você não é aquilo. É simplesmente essa irritabilidade que você não sabe nem de onde está vindo, que na maioria das vezes que eu estava assim, eu não conseguia identificar de onde estava vindo. Mas aí você para, faz uma reflexão e você vai saber que você está diante de uma crise de ansiedade. Você está com excesso de futuro, alguma coisa que você está querendo fazer, algum planejamento, uma viagem, alguma outra coisa que ali, ó, dentro de você está funcionando, tá colocando para fora através de sensações, e aí a irritabilidade vem. Ela vai vir, você fica uma pessoa extremamente desagradável.
Esse é um dos sintomas também. Existem os sintomas comportamentais também. A agitação e o evitamento são dois deles. Evitação é o desejo de sair ou escapar da situação atual. É quando você. E ela linka com a agitação, que é a incapacidade de ficar parado ou quieto. Repara para você ver, se você estiver tendo uma crise de ansiedade, você não consegue ficar sentado. Se você ficar sentado, você vai começar a se debater, você vai ter uma espécie de convulsão. Tem muitas pessoas aí que têm isso. Então, você você não tem a capacidade de ficar parado. Esse é um sintomas comportamentais também, não só da crise de ansiedade, mas que você percebe que você está ansioso quando você não consegue ficar parado. Você levanta, vai aqui, faz uma coisa, volta. No meu caso, almoçava em pé, andando para lá e para cá, olhando pela janela, olhando os animais no quintal. Essa agitação, ela também, não só numa crise de ansiedade, mas também demonstrando que você está ansioso antes de vir a crise, como eu já percebi em mim várias vezes, que é almoçar em pé, andando com o prato na mão aqui, ó, comendo e andando para lá e para cá, eu não consigo ficar parado, não consigo ficar sentado, eu não consigo focar em nada. Então eu estou comendo, olhando outras coisas, olhando o celular, começo a ler um livro, paro, ligo a televisão, vejo 5 segundos de uma série, desligo, vou fazer outra coisa, isso aí é ansiedade. E vai virar uma crise se você não, naquele momento ali, não regular a situação, não ressignificar a situação, não respirar, não fazer, se você não parar e respirar fundo e entender o que está te acontecendo, o quadro pode evoluir. Então, quanto tempo pode durar essa crise? Porque quando nós estamos diante de uma crise de ansiedade, a gente só quer sair daquilo ali. Depende muito de pessoa para pessoa. Todos esses sintomas vai depender muito de pessoa para pessoa, porque é, cada um vai reagir de uma forma aos estímulos que o corpo está produzindo. Então, pode durar alguns minutos, como pode durar até meia hora, né? Mas eu nunca vi ninguém passar de meia hora. Se você conhece, você já passou, relata aí pra gente, mas eu nunca vi ninguém passar de meia hora. Tendo uma crise intensa, sem parar. Óbvio que você pode ficar até o dia inteiro. Eu já tive crises assim que duraram o dia inteiro, mas ela era uma montanha-russa. Ela ia e voltava. Durava alguns minutos, ia embora, depois voltava. E durava, né? Isso aí, especialmente quando eu tive um estresse pós-traumático, num acidente que eu passei, ali sim, ali as crises elas foram maiores e mais intensas, mas geralmente dura alguns minutos a meia hora. E esses são basicamente os sintomas. Existem vários outros, como eu vou relatar agora. Agora eu começo com o meu relato sobre como esses sintomas chegaram em mim, como eu tratei eles. E quais deles foram os piores para mim? Igual eu falei, já falei anteriormente, as primeiras, eu ainda não tinha noção, óbvio, eu era criança, na adolescência e também no início da fase adulta, eu sempre fui muito agitado, sempre ficava, quando eu estava em algum local principalmente que eu não queria estar, eu já começava a ficar bem ansioso, batendo perna, batucando na mesa, aquilo ali já era um início, já estava me mostrando que eu era uma pessoa ansiosa. Então, as crises começam quando eu entro para a faculdade. Quando eu entro para a faculdade, que eu começo a observar e precisar tratamento, que é óbvio que antes disso eu já estava tendo sudorese, já estava tendo tremores, já estava tendo vertigem, já estava tendo é, ânsias e problema de estômago e várias outras coisas que eu fui passando no médico e nunca tinha nada. E nunca tinha nada, mas eu ainda não sabia que isso era crise de ansiedade. Demorou muito tempo para me perceber. Um sintoma terrível que eu tive que foi através da ansiedade, foi uma mancha preta que saiu na minha língua quando eu estava próximo a fazer a prova da ordem. Eu estava terminando a faculdade de Direito, já estava estudando para fazer a prova da ordem, e eu estava extremamente com excesso de futuro, pensando na prova, pensando em ser aprovado, pensando em ser reprovado. Você já começa a ficar com aquele monte de ideias desconexas na cabeça, e apareceu uma mancha preta na minha língua de todo o tamanho. Aí eu falei, pronto, tá uma doença sem cura, né? Me dei mal. E aí eu fui no dentista, ele avaliou lá a minha boca e disse: Isso aqui é causado por bactérias, nossa boca está cheia, e porque a sua imunidade baixou, você precisa ver que provavelmente ou você está com algum problema de saúde ou isso é de ordem emocional, né? E aí eu fui no médico, não tinha nenhum problema de saúde, ali eu comecei a perceber que os meus problemas emocionais estavam crescendo.
Uma coisa que, quando eu estava indo para a faculdade, eu percebia sudorese, acordava só com a cabeça suada, total, o corpo estava totalmente seco e a cabeça muito suada, e eu nunca percebi que aquilo era ansiedade. Então eu já estava tendo pequenas crises, sudorese, tremores, vertigens, tudo isso eu estava passando e eu não tratei. O que que aconteceu? Até quando a prova da ordem foi se aproximando, e eu lembro que eu já estava pronto para fazer a prova, eu estava, né, já tinha estudado bastante, estava confiante que eu ia conseguir passar. Mas óbvio que a gente fica com excesso de futuro, você sabe que você tem o conhecimento, mas você também pensa, né? Como eu sempre fui dessa vertente de trazer muito pessimismo para a vida, isso é muito ruim. Então eu sempre achava, não, vai dar errado, né? Então eu lembro que eu saí umas 2 noites antes para tomar algumas cervejas, encontrar com os amigos, divertir e acabei passando o ponto, bebi muito. No outro dia eu tive uma ressaca muito forte, muito forte. E eu lembro que eu acordei e eu estava balançando o meu pé, balançando o meu pé. Até aí, normal, sempre fiz isso, porque uma pessoa ansiosa ela faz isso mesmo, e meu pé balançando. Só que depois eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada. Alguma coisa estava acontecendo, meu corpo não estava normal, tinha alguma coisa errada. Então eu falei, eu devo estar com fome. Eu desci e fui comer. Comi um pão, comi umas bolachas, tomei ali água, comi um pão, algumas bolachas, tomei água, talvez até tenha excedido um pouco, porque eu achei que eu estava com fome. Retorno para a cama, meu pé continua balançando, e aí os sintomas depois que eu como, eles começam a ficar mais fortes. Eu começo a ter a sensação que eu quero sair do corpo, e aí vem uma sensação de morte terrível, o coração extremamente acelerado. Aí eu estava diante de uma crise de pânico, e eu não sabia o que estava acontecendo até então. Eu achei na minha cabeça que, e de fato, eu estava infartando. Fui tomar um banho gelado para ver se mudava, mas quando eu saí do banho, a crise continuou, os pensamentos desconexos, aquela vontade de sair do corpo, aquela sensação, uma sensação muito real. Só quem já passou por isso sabe o que que é. Uma sensação que você está morrendo, você que já era. Já era. É uma sensação de morte. Não dá para explicar. Só quem passou por isso sabe. E aí, eu entro no carro, vou para o hospital. Essa crise durou cerca de uns 15 minutos. Ela não passava. E eu ali no carro todo duro e até fazendo algumas coisas erradas que depois com o estudo eu fui descobrir que é você abaixa a cabeça, você encolhe o corpo, você não pode fazer esse tipo de coisa. E aí cheguei no hospital, falei que eu tava com dor no peito, não tava, era só o desespero que eu tava ali, aquela sensação de morte, coração quase saindo pela boca. Você, na sua ignorância, óbvio, sendo leigo na área, você acha que você está morrendo. E aí fui atendido de pronto. Me colocaram na maca, me levaram lá para dentro e o médico fala para mim: você não tem nada. Como não tem nada, meu coração quer sair pela boca. Não, você não tem nada. Os batimentos está tudo certo, sua pressão não está alterada, e perguntaram, fizeram algumas perguntas constrangedoras, mas que, óbvio, eles precisam fazer porque eles não sabem quem sou eu, eles não sabem quem é você. Então, eles vão perguntar se você usou droga, se você está sob efeito de algum medicamento, e aí eu disse que eu só estava de ressaca, que eu tinha bebido. Então, eles me encaminham para o clínico geral, e o clínico geral me passa um relaxante muscular e me encaminha para o psicólogo. Ali eu comecei a entender as minhas crises, e ali começa a minha jornada, como em todos os meus vídeos aí, que inclusive faz parte das minhas palestras, ali começa a minha jornada. Começa a minha jornada de cura. Aí eu começo a procurar os meios de curar isso. Porque um primeiro passo para você sair disso é você admitir que você está com um problema emocional e você tentar achar ele, procurar ele e eh, tentar procurar a solução para o seu problema. Se, como eu já vi algumas pessoas, infelizmente, falando que não precisa de ajuda de ninguém, que vai se curar sozinho através de as suas paixões terrenas, seus vícios, eu sinto muito informar que não vai ajudar, não vai. As crises elas vão piorar, elas vão chegar a um ponto onde vão ficar insuportáveis. E aí você não vai pedir ajuda, vai implorar por ajuda. Porque quando nós estamos passando por isso, quanto antes você passar por uma terapia, melhor.
para você buscar ali o seu bem-estar, você conseguir chegar a um ponto que você consiga sobreviver, você consiga trabalhar, você consiga ter as suas coisas, porque a crise de ansiedade, ela não deixa a gente nem trabalhar, não deixa a gente estudar, não deixa a vida andar. E aí ela linka com uma depressão, e aí é o que a gente vê, muitas pessoas que não conseguem sair de casa, que a vida praticamente acabou para elas. E a gente sabe que isso tem solução, tem como a pessoa se desvencilhar de tudo isso. No meu caso, por exemplo, foi indicado os remédios, eu preferi não. O que que eu fiz? Eu tenho um vídeo onde eu falo isso. Eu mudei os meus hábitos, eu mudei a minha alimentação, eu fui para academia fazer exercício físico. O corpo precisa de exercício físico. Você parei de beber, porque a ressaca, depois que eu tive a crise de pânico, se tornou um gatilho para ter crise de ansiedade. Eu continuei, depois que eu tive essa crise de pânico, eu ainda não tinha percebido o quanto o álcool estava me fazendo mal. Então, todas as vezes que eu bebia e eu tinha uma ressaca, eu tinha uma crise de ansiedade. Mas aí eu já estava aprendendo a lidar para não chegar a uma crise de pânico. Mas é difícil, os pensamentos, eles ficam desordenados, o coração acelera, então, tudo isso vai contribuindo para se tornar uma crise de pânico. Então, esses são os sintomas. Se você tem algum deles, está percebendo, é só uma crise de ansiedade, você está passando mal pela rua aí, está conseguindo, tá conseguindo lidar com isso, se não procurar tratamento, vai virar uma crise de pânico e é pior. A crise de pânico é aquela sensação de morte, uma sensação real que você está morrendo e aí é ruim, você vai viver no hospital. Eu tive uma experiência terrível certa vez que eu fui no hospital fazer estava tomando, estava com uma agulha desse tamanho enfiada aqui na minha veia, tomando um medicamento que eu estava com dor de estômago, possivelmente causada por ansiedade. E chegou uma menina do meu lado, tendo uma crise de pânico, e ela sentou do meu lado. E ela estava literalmente se debatendo na cadeira de roda. Ela não era deficiente física. Ela simplesmente estava tendo uma crise muito forte. Colocaram ela na cadeira de roda e ela estava se debatendo. E a pessoa que estava com ela foi embora, deixou ela sozinha. E ela estava do meu lado. E eu com uma agulha de todo tamanho espetada no meu braço. E ali eu comecei a pensar: e agora? Essa menina, a crise que ela está tendo, está me afetando. Porque como eu não estava passando mal, estava com dor de estômago. Eu comecei a ter indícios que eu ia ter uma crise daquela também, porque ela estava. Porque quem passa por isso sabe, se você vê alguém passando por isso, vai te afetar. Você vai começar a ter aquilo mentalmente, começa a te trazer alguns gatilhos. E ali, o que que eu fiz? Eu sempre tinha um joguinho que eu gostava desse jogo para tirar o meu foco. Era um jogo que demandava muita atenção, então eu peguei o celular e comecei a jogar e comecei a mudar o meu foco para o jogo e esqueci da menina. Depois eu vi, depois de uns 15 a 20 minutos da pessoa se debatendo, tendo uma crise, a menina se jogou no chão. A menina que eu falo é uma mulher na casa dos seus 30 anos de idade, ela começou a se debater no chão. Tava horrível. E depois de uns 15 a 20 minutos veio um enfermeiro, buscou ela e levou para algum local que eu não sei onde, mas aquela situação começou a me afetar. Então eu consegui controlar através de mudar o foco ali, onde eu tinha um jogo no celular que demandava muita atenção, e eu comecei a jogar aquele jogo e trabalhando mentalmente, esquecendo daquela pessoa que estava do meu lado, porque senão eu com uma agulha daquele tamanho enfiada no braço, eu ia para onde? Se eu não tivesse ainda em tratamento, provavelmente eu ia levantar e eu ia para outro local. Mas talvez a crise viesse, né? Talvez até mais forte. Então, o primeiro passo é você mudar o foco. Você muda o foco, você presta atenção em outras coisas, tenta fazer algo que realmente prende a sua atenção ali, que você precisa de atenção, e é não uma das coisas também é não prestar atenção nos sintomas do corpo, porque a partir do momento que você percebe um tremor qualquer, alguma coisa, e você presta atenção naquilo, você foca naquilo, vai vir outros sintomas. O coração acelerou, pronto. Aí você já está diante de uma crise forte, né? Então, se esse vídeo te ajudou,
Se você tem algum relato parecido, porque eu volto a reiterar, esse canal aqui é para relatos reais de pessoas que viveram as situações, não só conhecimento técnico e falar sobre o que lemos nos livros, não, são experiências reais de crise de pânico na praia, na cidade, dirigindo, como eu já tive várias dessas aí, fazendo provas e e o mais importante, como lidei com essa situação, como eu saí dela. Eu sou Rafael Pose, psicanalista e advogado. Você está no canal Rafael Pose.